Você já sentiu que não importa o quanto se esforce, existe um teto invisível que te impede de crescer? Como se houvesse um sabotador morando dentro da sua cabeça, sussurrando que o sucesso não é para você ou que a paz é um luxo que você não pode se permitir. Às vezes você sente que está preso, como se estivesse andando em círculos, tentando mudar a sua vida, mas tudo continua parecendo igual. E se eu te dissesse que apenas 30 dias você pode começar a ver uma transformação real, mudando não apenas as suas ações, mas a maneira como você pensa, sente e responde à vida. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe, e é exatamente ele que pode estar travando a sua vida agora. Se você não aprender a identificar e desarmar esse mecanismo, vai passar o resto da vida correndo em uma esteira, fazendo muito esforço para continuar exatamente no mesmo lugar. Hoje eu quero te mostrar como reprogramar sua mentalidade em 30 dias, sem fórmulas mágicas, mas com passos concretos que você pode aplicar imediatamente. Vamos explorar 3 pilares. O primeiro é a identificação dos padrões mentais limitantes. O segundo é a substituição de pensamentos destrutivos por pensamentos fortalecedores. E o terceiro é a aplicação prática, ações pequenas, mas estratégicas, que consolidam a transformação mental e emocional. Ao final desse vídeo você terá um plano detalhado, pronto para colocar em prática, e vai entender por que a maioria das pessoas falha antes mesmo de começar. Mudar de vida não é sobre força de vontade, é sobre estratégia mental. Muitos de nós carregamos crenças que nos paralisam. Por exemplo, se você já se pegou pensando "eu não sou capaz" ou "isso nunca vai mudar", esses pensamentos são como correntes invisíveis pesadas que puxam você para baixo, mesmo quando tudo ao seu redor diz que é possível. E o mais cruel é isso. Muitas vezes você sequer percebe que está sendo sabotado pela sua própria mente. Imagine que a sua mente funciona como o sistema de um computador. Você está tentando rodar programas novos, felicidade, prosperidade, equilíbrio, mas o sistema que sustenta tudo ainda é antigo, travado, cheio de falhas, medos acumulados e comandos ultrapassados. O problema não é a vida nova que você deseja, o problema está na base que ainda não foi renovada. Enquanto você não atualizar o que está por trás, qualquer tentativa de mudança vai parecer incompatível com aquilo que você aprendeu a acreditar sobre si mesmo. Imagine alguém que sempre quis mudar de carreira, mas repete por dentro quase que uma oração invertida: "Eu não sou bom o suficiente". Toda vez que surge uma oportunidade, surge junto uma desculpa, um medo, uma necessidade de adiar. E o resultado é sempre o mesmo. Mesmos padrões, mesma frustração, mesma sensação de que a vida não anda. Ou então pense numa pessoa que quer viver relacionamentos saudáveis, mas carrega dores antigas. Cada novo encontro ativa o medo de rejeição, expectativa de fracasso e uma necessidade de se proteger antes mesmo de ser ferida. Mesmo quando o outro é diferente, ela reage como se estivesse diante da mesma ameaça de sempre. Ou pense ainda naquela pessoa que acredita que dinheiro e paz não caminham juntos. Então toda vez que começa a prosperar, encontra um jeito de sabotar o avanço, gasta o que não tem, cria um conflito, se culpa por crescer ou se sente desconfortável quando a vida começa a dar certo. No fundo, ela não percebe que está sendo fiel a uma crença antiga e infiel ao futuro que diz desejar. O comportamento segue o pensamento. Existe um princípio antigo que já nos alertava: como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Perceba a profundidade disso. Não é como ele sonha, como ele deseja, como ele aparenta. É como ele se imagina. É como ele se enxerga por dentro no secreto, quando ninguém está vendo. Sua mente está programada por padrões antigos, muitas vezes invisíveis para você mesmo. Esses padrões vêm de experiências passadas, influências familiares, palavras que você ouviu num momento vulnerável, interpretações que fez da dor e mensagens que internalizou ao longo da vida. Se quando criança você ouviu repetidamente que dinheiro não dá em árvore, isso pode ter te transformado numa crença automática sobre a sua capacidade de prosperar. E o mais perigoso é que você passa a viver como se isso fosse uma verdade, quando na verdade é apenas uma marca antiga pedindo revisão. Esses padrões não são quem você é, são apenas caminhos antigos da sua mente, como uma trilha aberta no meio do mato. De tanto passar por ela, o chão ficou batido, fácil de percorrer, quase automático. Você andou tanto por esse caminho interno que ele se tornou familiar. O problema é que familiaridade não é sinônimo de verdade. E pior, muitas vezes essa trilha parece segura só porque é conhecida, quando na prática ela continua levando você para o mesmo abismo.
E aqui está a lacuna que a maioria das pessoas não percebe. Não adianta tentar mudar sua rotina ou buscar a motivação de fora. Não adianta assistir vídeos, ler frases bonitas, esperar sentir coragem para começar a agir. O verdadeiro motor da mudança é reprogramar esses padrões mentais, substituindo-os gradualmente por pensamentos que sustentam crescimento, coragem, clareza e constância. Se a sua autoimagem é de escassez, não adianta nem a vida te entregar uma oportunidade, porque o seu interior vai dar um jeito de te devolver ao lugar antigo. Mudar a ação sem mudar a mente é como colocar um balde para conter uma goteira, enquanto o teto continua com buraco. Você até segura o problema por algum tempo, mas ele continua ali, vazando por dentro. Se você quer transformação real, precisa começar pelo que acontece dentro da sua mente e não apenas pelo que você faz do lado de fora. A sabedoria eterna nos ensina a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. E transformação aqui não é maquiagem emocional, não é reforma superficial, é mudança de natureza, é deixar de funcionar a partir do medo, começar a viver a partir da verdade. Mas aqui está o que quase ninguém explica. A mente não se renova sozinha. Ela é como um jardim, se você não cultivar o que faz bem, a amargura, o medo, a autocrítica crescem por conta própria. A lógica do coração não aceita vazio. Se você quer arrancar pensamentos destrutivos, não basta tentar não pensar nele. Isso só faz você girar em torno dele com ainda mais força. Você precisa expulsar a mentira instalando uma verdade mais forte no lugar. E aí nasce a pergunta: como fazer isso quando a mentira parece tão real e a verdade ainda parece tão distante? Identificar esses padrões é o primeiro passo para a liberdade. Se você está começando a perceber que nem todo pensamento diz a verdade, mas apenas tenta te conduzir, deixe seu like aqui embaixo. Você já deu um passo importante. E se você quer continuar aprendendo a governar a sua vida e deixar de ser escravo das suas emoções, se inscreva no canal. Antes de eu te mostrar os passos, eu preciso te desafiar. Muita gente pensa que para mudar basta força de vontade, mas a verdade é dura. Força de vontade sozinha não cria mudança duradoura. Sem direção, sem repetição, sem hábitos claros, você volta para os mesmos padrões. A maioria das pessoas falha na transformação pessoal porque tenta mudar o sentimento antes de mudar o pensamento e a ação. Elas esperam sentir vontade de ser alguém novo, mas deixa eu te falar uma coisa dura. A vontade raramente vem antes da prática. Quase sempre ela vem depois. Depois do primeiro passo, da renúncia, da primeira escolha que contraria o velho impulso. Mudança de mentalidade é um trabalho braçal de repetição. Você não muda sua vida pensando em mudar. Você muda sua vida agindo como a pessoa que quer se tornar. Até que a sua mente não tenha outra escolha senão acreditar na nova evidência. Então o primeiro passo é identificar os seus padrões mentais limitantes. Toda vez que você sentir uma emoção negativa, seja raiva, inveja, tristeza repentina ou ansiedade, você vai mapear o que eu acabei de dizer para mim mesmo. Essa pergunta parece simples, mas ela revela muito, porque quando você nota isso de forma consciente, descobre que sempre carregou frases de estimação que sabotam sua autoconfiança, frases que já ficaram tão comuns dentro de você que parecem naturais, quando na verdade são veneno repetido. Mas não basta apenas observar o pensamento, você precisa investigar a origem emocional de cada crença. Pergunte-se: de onde vem esse medo? Qual foi a experiência que reforçou essa ideia? Quem plantou isso em mim? Em que momento eu comecei a chamar essa mentira de verdade? A consequência de não fazer isso é continuar vivendo no piloto automático, sendo jogado de um lado para o outro pelas circunstâncias. E um erro muito comum aqui é ignorar crenças pequenas, pensando isso não importa, mas importam sim, porque cada pensamento repetido reforça o ciclo. Autopiedade, insegurança e frustração. O segundo passo é substituir pensamentos limitantes por pensamentos fortalecedores. Para cada pensamento limitante identificado no passo anterior, você vai criar uma declaração de poder baseada na verdade e na sabedoria prática. Se o padrão é "eu sempre estrago tudo", você substitui por "eu sou capaz de aprender com meus erros e ajustar minha rota". Talvez numa primeira escuta isso pareça simples demais, talvez até bobo. E talvez você já tenha visto algo parecido por aí e descartado como frase pronta. Mas aqui não se trata de positividade superficial. Não se trata de repetir palavras vazias que o seu coração sabe que não são verdade.
Se você está no vermelho, dizer eu sou rico não produz transformação, produz resistência. A sua mente rejeita o que ela percebe como fantasia. A verdadeira declaração de poder precisa ser concreta, crível, firme. Algo como eu tenho a clareza necessária para encontrar novas fontes de renda e a disciplina para honrar meus compromissos. Percebe a diferença? Isso não é ilusão, isso é alinhamento. É uma verdade possível que confronta a mentira antiga sem criar rejeição dentro de você. Use palavras que o seu coração consiga aceitar como possíveis, porque a ilusão escraviza, mas a verdade liberta. É disso que se trata, reescrever a sua história interna. Toda vez que detectar um pensamento negativo, você cria uma frase alternativa que seja concreta, possível, fortalecedora, mesmo que pequena. A mente aprende por repetição. Da mesma forma que você abriu um caminho interno de medo, escassez e autossabotagem ao longo desses anos, você também pode abrir um novo caminho de firmeza, lucidez e maturidade. E isso importa porque pensamentos fortalecedores geram ações mais consistentes e aumentam a sua resistência emocional. Pensamentos não confrontados continuam alimentando a estagnação. Por fim, pratique diariamente com pequenos hábitos estratégicos, porque para consolidar uma nova mentalidade, você precisa dar à sua mente provas reais de que a mudança começou. Não basta dizer que é uma nova pessoa, é preciso votar todos os dias nessa nova identidade. Se você quer uma mentalidade de saúde, faça 15 minutos de exercício, mesmo sem vontade. Se você quer uma mentalidade de paz, escolha silenciar uma discussão que o seu orgulho queria vencer. Se você quer uma mentalidade de abundância, doe algo que você não usa e rompa, na prática, com a lógica da escassez. Essas micros vitórias funcionam como votos a favor da sua nova identidade. A cada ação coerente, a sua mente recebe uma mensagem. Talvez isso seja real. Talvez eu esteja mesmo mudando. Não tente compensar anos de desordem com grandes gestos que vão te cansar na primeira semana. O segredo não está na intensidade dramática. Está na constância inegociável. É melhor caminhar 100 metros todos os dias na direção certa do que correr 10 km e desmaiar por um mês. Essas ações pequenas são o cimento que fixa novos tijolos da sua mentalidade. As pessoas que tentam mudar tudo de uma vez quase sempre acabam emocionalmente sobrecarregadas, e isso leva à frustração, à desistência. Cada passo é um elo na corrente da sua transformação. Ignorar um deles significa permitir que o ciclo de repetição emocional continue intacto. Mas quando você aplica esses passos de forma sequencial e consistente, todos os dias, durante um mês, você começa a construir uma nova mentalidade, capaz de gerar resultados concretos em todas as áreas da sua vida. O teto invisível que mencionamos lá no início, ele só existia enquanto você aceitava os limites da sua antiga mentalidade. O sabotador interno morre de fome quando você para de alimentá-lo com atenção e começa a alimentar o seu propósito com ação. A pergunta aqui não é se o método funciona. A pergunta é se você tem coragem de abandonar quem você acha que é para se tornar quem você nasceu para ser. 30 dias. O tempo vai passar de qualquer forma. A diferença entre o seu eu de hoje e o seu eu transformado está no que você vai fazer com esses dias. Comece agora. O futuro não se espera. O futuro se impõe. Nos vemos no próximo nível.